Hoje no Arte e Cultura a gente recebe um dos nomes mais promissores do cinema nacional. A trajetória dela mescla a educação popular, roteirista, diretora, o que serve ao público um trabalho muito sensível, principalmente naquilo que toca as mulheres da classe trabalhadora. Recentemente, o filme dirigido por ela, Nó, recebeu 3 quiquitos no Festival de Gramado por melhor direção, melhor fotografia e também o prêmio do Júri da Crítica. Estamos falando de Laís Mello. Oi, Laís, tudo bem? Olá, Gisele. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Laís que chegou recentemente de Gramado, né? Ainda na canseira aqui. E na emoção, né? Como é que foi? Acho que é tanta coisa, né, que movimenta estar num festival, no pensar cinema, pensar o nosso trabalho, a nossa arte, né? Acho que ali tem um aglomerado, né, do Brasil inteiro, né, de pessoas que estão pensando e fazendo cinema. E isso é muito provocativo, né, no bom sentido da coisa, né? Tanto da gente encontrar tantas pessoas que estão pensando e fazendo cinema, né, em caminhos que estão próximos dos nossos, quanto também de ver como que o sistema funciona, né? Como que as lógicas dentro do mercado cinematográfico também estão colocadas. Nós sendo um filme de baixo orçamento, que trabalha com pessoas da classe trabalhadora, que não tem rostos conhecidos, né? Como que se comporta num festival grandioso como é o de Gramado, né? Que tem um glamour, tem um tapete vermelho, assim. Então, estar na nossa presença, né? Chegar ali com o nosso bonde, né? Contar a nossa história a partir do nosso olhar, assim, foi um processo de estudo de cinema, desde como o nosso reverbera até o entendimento do cinema brasileiro mesmo, como vem acontecendo. É ocupar um espaço, né? Com muita dificuldade, mas ainda assim ocupar um espaço justamente por essas, talvez que possam soar como dificuldades, mas que são questões aí que mudam até a perspectiva de filme, né? Um orçamento, não ter um rosto conhecido, muda até a narrativa, né? A gente tem, né, artistas na frente e atrás da câmera que estão há muito tempo, né, fazendo cinema. A Saravi mesmo, né, já ocupou, já atuou em diversos filmes, né, tanto longas-metragens quanto curtas-metragens e séries, mas eu estou falando nesse lugar muito comercial mesmo, sim, né, sim. TV Globo, enfim, novelas, etc. e tanto, assim, esses espaços, né. A gente está mais nesse nicho do cinema independente, né, que ocupa certos circuitos, tem esses desafios ainda de chegar com grande intensidade no público geral, né? Então, acho que essas barreiras que a gente vai enfrentando, assim, e por isso a importância também de ocupar lá, né? Porque é um festival que tem bastante olhar, né? Que a imprensa dá bastante visibilidade. Então, o nosso filme ter sido ocupar esse espaço, assim, no começo foi até inusitado pra gente, né? Eu falei, uau, caramba, que interessante, né? A gente ser chamado para esse festival, era um que eu não imaginava, né? Via outros nichos de festivais tão importantes quanto, né, brasileiros e internacionais, mas foi uma boa surpresa, assim, foi uma boa trajetória que a gente conseguiu cumprir lá. Que legal, parabéns mais uma vez aí, porque realmente o Festival de Gramado tem essa grandiosidade, né? Vamos falar um pouquinho da tua trajetória. Você é formada em comunicação social. Exatamente. Como é que é a tua formação? Eu morava em Campo Mourão. Eu sempre fui muito envolvida com a arte, mas, né, dessa forma da brincância, né, do coração da criança e da juventude, muito envolvida com a dança durante muito tempo, assim, até por um bom tempo eu gostaria de ser bailarina, e aí meu pai, né, essa coisa da família, não entender isso como uma profissão, fui tentando pensar outros trajetos, e eu sempre gostei muito de histórias das pessoas, de ouvir as pessoas sobre suas vidas, assim. E aí entendi o jornalismo ali como uma possibilidade. O programa Universidade para Todos no momento estava, né, muito forte, assim, e acesso à universidade a partir disso, né? Venho para Curitiba, já começo a trabalhar para sobreviver, toda essa coisa, e me formo. Aí no que eu me formo, eu começo a trabalhar em Araucária, no jornal O Popular do Paraná. Aí eu trabalhava nas editorias de cultura, polícia e esporte, como repórter e editora, né, dessas editorias em si, né, tinha um editor geral.
E de noite eu estava trabalhando, comecei a partir de um certo momento a trabalhar num bar, aqui no centro, no Largo da Ordem. Fazer taxa. Exatamente, porque eu queria levantar um dinheiro para mudar de cidade, estudar fora, estava com esses planos. E trabalhando lá, eu conheci um pessoal que estudava na Unispar, estava fazendo o curso da CNTV. A gente ficamos amigos e em determinado momento eles vão gravar um trabalho da faculdade num sítio e me convidam para ir junto. Eu falei, meus amigos, um sítio, né? Vou lá, né? Bem jovenzinha ali, né? E fui. E nesse processo, quando eu cheguei ali e entendi o que era aquela coisa de muitas pessoas reunidas de uma maneira organizada, né? Que o cinema é muito categórico, né? Cada um cumprindo a sua função, todas têm que estar em diálogo, né? Mas cada um cumprindo a sua função para contar uma história, olhando um horizonte em comum, aquilo me encantou muito. E aí o que era para ser uma cena virou um filme, era um filme de terror. E com essas pessoas e outras que foram se ajuntando no meio do caminho, a gente criou um coletivo de cinema, que era o CLEA, Casa da Livre Expressão Artística. E aí a gente fazia festinhas, levantava um dinheirinho e gravava um filme. Filmes que a gente praticamente nunca conseguiam terminar, nesse sentido da pós-produção, né? Mas essa escola prática do fazer cinema, foi ali que eu fui me formando. E que tem interessante um grupo de jovens, né, de estudantes ali terem essa, tipo, não necessariamente vamos terminar esse filme por causa da pós-produção, que é uma parte, enfim, que envolve mais dinheiro, mas de estar fazendo cinema, né? Não é que era o desejo não terminar, sim, né, sim, mas sim. Foram as inviabilidades, assim, né, as estruturas que a gente tinha no momento, assim. Então, e aí, em paralelo a isso, eu fui fazendo cursos e formações, né, oficinas gratuitas e tudo isso. Fui conhecendo as pessoas, né. Essa semana a Unispar fez 20 anos, né. E aí eu fui lá no encontro de celebração, assim, e foi muito bonito pensar quanto eu também sou formada por essa universidade pública, né, em cinema, mas como se eu fosse terceirizada, uma aluna terceirizada, né, porque as pessoas que estudavam lá e os professores que estavam lá e o que eles movimentavam de Mostra Brasileira de Cinema, Mostra de Cinema Negro Brasileiro, enfim, todos os movimentos de formação que eles tinham, fora as minhas trocas com ele, fora esse coletivo que a gente exercia na prática, foi, entre outras tantas coisas, mas foi uma base de muita consistência para o cinema que eu faço hoje. Assim, né? E como o saber se multiplica, né? O ensino, ele se multiplica. Você vê que o Paraná hoje vive uma efervescência cultural? Vejo que sim, eu acho que é sempre muito, né, a se melhorar no sentido de políticas públicas, de estrutura, Eu penso muito na dignidade da classe trabalhadora artística, assim, né? Como a gente consegue conquistar uma saúde mental a partir de uma consistência mesmo financeira, né? Para o nosso exercício de trabalho, assim. Eu acho que isso ainda é enfraquecido, né? Mas eu acho que a gente tem tido muitos bons incentivos que têm melhorado muito as possibilidades da gente fazer, né? A gente está, por exemplo, agora com 3 longas-metragens sendo rodados, né? Daqui a pouco entram mais 2, né? Tá uma efervescência, muitos nomes novos, nomes antigos conseguindo realizar também. Então, acho que essas velhas guardas, médias guardas e novas guardas, né, estão num momento muito bonito, assim, né, de possibilidade desse fazer, né. E aí é muito interessante, porque a gente consegue ir contando as nossas histórias de uma maneira plural, né, olhando as coisas por muitos ângulos diferentes, assim. Você fala de uma coisa que é sobre a saúde mental por ter pelo menos essa consistência, né, financeira. Eu imagino quantos talentos a gente perde, acaba perdendo, né? Porque não consegue, não dá para viver de cinema, não dá para viver de arte. Eu preciso de alguma coisa que eu tenho filho pequeno, eu preciso botar comida. Então, assim, realmente a gente perde muito, né? Vocês tiveram um incentivo... Fundo setorial. Fundo setorial. A partir do edital estadual, né? Uhum. E que também é difícil, às vezes, né? Você ter acesso a esses editais, não é tão simples. Leva um tempo até você conseguir chegar lá, né? No meu caso, né, como é meu primeiro longa, né, quanto roteirista e diretora, eu atuo muito como diretora de arte, então eu já trabalhei em várias outras grandes produções, né, junto com outros diretores e com outras produtoras, mas quanto roteirista e diretora é o meu primeiro longa, né?
E eu só consigo acessar esse recurso a partir, né, no meu caso, da Grafo Audiovisual, né, que é essa produtora que já vem galgando, que é também de ex-alunos da Unespar, né, que vem há muito tempo construindo o seu nome, né, o seu currículo quanto produtora e já consegue entrar nessa disputa, né, por esses editais um pouco maiores, apesar de nós também ser um baixo orçamento, né, em relação aos demais, né, projetos assim. Mas é isso, né? Você tem que ir se alinhando e fazendo boas parcerias, né? E vinculando, fazendo essas costuras mesmo, né? Entre autoria e produções e distribuições para a gente conseguir ir galgando esses espaços, né? Por isso também a importância desses reconhecimentos dentro desses festivais, né? De alguma maneira, dentro da lógica das coisas, isso confirma uma credibilidade que a gente já tem, né? Quanto artistas trabalhadores, a gente já vem construindo. Mas deu certo. Ganhou o festival de... não, deu Exatamente, certo então, né? Assim, olha, de fato essas pessoas sabem, né, fazer o que estão fazendo, o que estão se propondo, né? Tem uma identidade, tem uma autoria, tem uma autenticidade, né, no que estão fazendo e sabem articular as coisas, tanto as ideias, a linguagem, a narrativa, quanto inclusive os recursos públicos, né? Saber fazer isso de uma maneira, né, ética e correta, enfim. Né, sim, e responsável, né? Responsabilidade é a palavra, assim, de tudo isso. Assim. Com o recurso financeiro, humano, né? Todas essas questões. Você falou que Filme Nó é um estudo sobre as violências do mundo e como essa violência do mundo reverbera nos corpos, especialmente das mulheres trabalhadoras. Queria que você falasse um pouquinho assim, de onde surge a ideia de Nó? Nó vem de uma pesquisa que dá início no meu primeiro curta-metragem, que eu Tentei. A gente brinca que ele é uma trilogia, né? O Tentei, curta-metragem, o Me Deixei Ali, curta-metragem, e o Nó, um longa-metragem. Esses 3 filmes, as 3 personagens, a gente chama de Glória, né? De alguma maneira as vidas delas se costuram, mas ao mesmo tempo são, né, personagens distintas. Todas são interpretadas pela Saravi, né, que dá corpo e vida de uma maneira exuberante, né, a todas as nuances que essas personagens passam. E eu acho que o interesse surge do nosso próprio existir, né? E de olhar uma monocultura dentro do cinema, né? Não que o que a gente esteja fazendo é inaugural, né? Damos graças que tem muita gente pesquisando e fazendo, né? Outros olhares para o mundo a partir do cinema e da arte como um todo, mas acho que a gente se junta com essas pessoas para contar as nossas histórias a partir de outras perspectivas, porque era um incômodo muito grande e um interesse muito grande. E eu acho que como eu passei pelo jornalismo policial e tive que escrever muito sobre uma violência e escrever essa violência de uma maneira que fosse vendável, né, que estava para além do que era meu interesse de como olhar para aquilo, eu vejo no cinema essa possibilidade de fazer essa pesquisa. Como a gente filma e denuncia o violento, sem reviolentar os nossos corpos. E os 2 curtas passam por esse lugar. Aí o longa-metragem, o Nó, também passa por aí, mas como ele é um espaço-tempo mais alargado, né, e dá para rasgar outras coisas, junto disso a gente faz esse anúncio, essa pesquisa, esse estudo de que como que a classe trabalhadora também tem inventado, resgatado e inventado estratégias de vida e sobrevida diante disso, né? E que para a gente uma das grandes chaves está no próprio agrupamento, né? Na própria rede afetiva, né? Então, quando a gente pensa esse título Nó, né? 2 palavras, né? Uma coisa bem crua, mas ele está espalhado assim, né? Nessa sensação de vida, tanto de pensar os nós, né? Que se acumulam na gente por essas dores, né? Que essa condição de vida que a gente está nos causa, tanto quanto os nossos nós afetivos, né, os nossos laços afetivos que nos permitem estar aqui, né, sorrindo e ainda inventando alegria, né, resgatando a alegria, tirando a alegria lá do fundo da terra mesmo, né, e botando na mesa e vivendo com ela, apesar de tanto, assim, né. Então a gente vai tentando olhar para toda essa dança da vida, né, dentro de um núcleo familiar feminino, né, uma mulher que se separa, tem 3 filhas.
e vai morar numa nova casa e tem que achar essa dinâmica dessa nova casa com essas 3 jovens, né? E o seu corpo também, como lar de si, né? Quando você passa por uma ruptura muito grande, geralmente também, às vezes, né, relacionada a uma relação que você se perde um pouco de si, né? Por essa nossa lógica de um amor romântico também, que faz com que a gente se funda, né, com a outra pessoa, assim. Então, tem esse processo de restabelecimento, né, de glória de si mesma também, assim. Nossa, fiquei bastante instigada aí com essa perspectiva, assim, porque eu acho que toca muito. Recentemente a gente teve uma pesquisa que apontou que pela primeira vez as mulheres são maioria no comando dos lares, né, tanto financeiro quanto... E é algo que ainda não é tão simplesmente reconhecido, né, é colocado como uma certa vergonha para o homem, né, que não está ali cumprindo seu papel, ou essa possibilidade do homem de não estar presente, né, de fazer uma família, de ter filhos e simplesmente não arcar com as suas responsabilidades, né, realmente é um assunto bastante atual, né, é um assunto recorrente, como você falou, né, uma pesquisa aí de uma trilogia, mas é um assunto que continua atual e numa sociedade que tem caminhado cada vez mais para isso, né? Você coloca a Glória como uma personagem muito resiliente e você comentou que ela se reinventa e não se rende à violência cotidiana. A gente pode falar que a Glória é esse retrato dessa alegria, assim, que para mim é algo... Eu fico muito curiosa com as pessoas muito alegres, assim, num mundo tão violento, e a gente vê muitas realidades, né? Óbvio que a gente tem a alegria, precisa se reinventar, precisa seguir em frente, mas tem dias que é muito difícil, assim. Você colocaria ela, então, como esse retrato dessa resiliência, dessa alegria? Eu acho que, eu não sei se ela é o retrato da alegria, mas eu acho que, de alguma maneira, de uma das formas de resiliência também. Ele não é um filme que passa por cima da dor, pelo contrário, né? A gente tem um elemento fabulatório, né? Que é justamente a somatização das dores no corpo dessa mulher. Ela é uma mulher que está exausta, ela narra isso pra gente também, né? E essa exaustão reverbera no corpo dela também, né? A partir de uma bolota que surge nesse corpo, assim, como a somatização dessas dores, né? E ela vai tentando equilibrar esses pratos todos, né? Entre alegria e tristeza, assim. Eu acho que ela vê que ela não pode sucumbir, porque sucumbir é também uma das intenções, né? A apatia, né? Que fique esfacelado diante da vida, não tenha mais coragem, se perca a esperança. E eu acho que ela tem muita consciência que ela não pode chegar aí. Por si, pelas suas filhas, pelas suas amizades. A gente olha muito nesse filme também para o amor e para a familiagem, para além desses laços sanguíneos, a gente olha muito para o amor a partir da amizade também, né? Então, junto com esse núcleo familiar, ela trabalha numa fábrica de alimentos industrializados, né? Esse ex-marido pede a guarda das crianças e ela tem a chance de uma promoção dentro dessa fábrica também, que garante para ela melhor qualidade de vida. Porém, para isso, ela tem que competir com seus iguais e também com a sua melhor amiga. Então, acho que junto com esse lance muito íntimo dessa família, a gente tem esse dilema também que se passa dentro do trabalho, né? E como para a classe trabalhadora, né, uma coisa é a outra, né, dentro da sua condição de produzir saúde, né, a gente vai vendo essas histórias entrelaçadas e como ela vai, a partir dos seus recursos, respirando, né? Vocês trazem essa complexidade das relações femininas, tanto na Glória com as filhas, na Glória com a melhor amiga? A gente pensa, eu acho que aí partindo de uma pesquisa muito pessoal minha, assim, não pessoal minha no sentido de inédita, né? Eu acho que de mundo a gente vem pensando isso, mas quanto cinema, que é para além do feminino, é sobre mulheridades, é sobre corporalidades, né? Para além da masculina cisgênera branca. Eu acho que é isso que nos interessa, né? O cinema sempre foi muito contado a partir dessas perspectivas, tanto atrás das câmeras quanto na frente das câmeras. E quais são as outras corporalidades, né, que a gente pode colocar para produzir essas obras que olham para o mundo, né, como o cinema é.
Então, acho que tanto como a gente realiza o nosso processo atrás da câmera, quanto os corpos que estão na frente dela contando essa história, né, são essas interlocuções de vidas tantas, né, que estão para além dessa monocultura do olhar também. Sim, que a gente teve até agora. Mulheres tantas, né? E é isso. E tantas complexidades. Corporalidades tantas, né? A gente pensa na não binariedade, né? A gente pensa questões de gênero, classe, raça, território. Obviamente a gente não dá conta de tudo, né? Jamais daríamos, infelizmente, quem dera, né? Mas não. Mas da maneira como está entrelaçada nas nossas próprias vidas cotidianas, né? Assim, é uma equipe formada, a maioria de nós se relaciona na vida, já trabalhamos anteriormente juntos, né? E ali a gente faz uma outra constelação, né? Desse encontro todo de artistas trabalhadores para conseguir nos costurar os nossos saberes para poder contar nós, assim. Pensando no título, né, eu lembro sempre de uma fala da Ana Sui que diz que se as relações fossem fáceis, a primeira pessoa do plural ia se chamar Laços e não Nós. Exatamente, né? Eu amo essa frase, veio depois, eu falei, que maravilhoso o dia que eu li. E Nó vem dessa complexidade, então, multifacetada, né, social, todas essas relações. Eu acho que no fim das contas, Nó é um filme sobre amor, diante de uma política de violência que nos é implantada, né? Então esse desenrolar, né, de compreensão da vida que precisa estar sempre atualizado. E é um filme que tem um lugar de muita esperança no afeto e na possibilidade do diálogo e da troca, né? Então, ele é um filme que vai acontecendo diversidades e que essas personagens, por terem esperança no laço que elas construíram, olha, que foi doído o que aconteceu, mas a gente sabe que é sobre a individualização, mas a gente sabe sobre o que é também sobre um contexto coletivo. Então, peraí, senta aqui comigo, a gente se olha no olho e tenta, né, destrinchar um pouco, né, disso tudo que aconteceu, porque te violentou, mas é uma violência contra mim também, né? E como que a gente faz? A gente tem uma frase no filme que fala: como é que a gente faz se esse cobertor que inventaram pra gente é curto, né? Se pra eu me cobrir te descobre, se pra cobrir você me descobre, né? Como que a gente faz para construir uma rede, uma coisa que nos proteja como um todo, né? Ele aponta um caminho pra gente vencer esse sistema? Eu acho que ele aponta o caminho da parceria, né? Vamos fortalecer a base aqui. Vamos junto, porque sozinho não vai dar, não. Mas ele, acho que sopra tantas coisas, mas também deixa lapsos. Eu acho que a gente divide, a gente não tem essa resposta, né, na totalidade, né? Então, acho que a gente divide isso com quem está vendo. Eu acho que isso é muito interessante, né? Acho que essa experiência da primeira exibição para um público, claro que é um público muito específico que participa de um festival, né? Mas dividir com essas pessoas, tanto o público geral, quanto crítica, quanto imprensa, e receber esses retornos que são tantos, né, das perspectivas de como o filme toca as pessoas, é muito interessante, assim, né, ver como as compreensões, né, os lapsos, as significações se constroem a partir da subjetividade também de cada pessoa, né, da caminhada que elas têm, de como até agora elas olharam o futuro, né, e como aquilo vira uma alquimia dentro de si, né. E aí foi muito gostoso, assim, receber tanto as pessoas que se conectaram muito com o filme, como de outras que também não se conectaram tanto, né? Mas ainda assim muito interessante, muito respeitoso, foi tudo muito respeitoso, assim, né? Nesses processos de troca. Sim, eu imagino que tenha sido bem rico. E agora, como é que está a expectativa para esse filme ser levado ao público de uma maneira mais geral? Um filme que fala aí a uma massa tão grande, né, que reverbera, traz questões tão sensíveis. Agora esse próximo desafio, né, que é o da distribuição, que é um grande desafio para o cinema brasileiro independente, né? A gente tem a Grafo Audiovisual como a nossa produtora e a gente tem a Elo Studio como a nossa distribuidora. Distribuição é fazer chegar no cinema. Isso. Eu estar lá no cinema e poder escolher, tipo, nossa, quero ver Nó. Exatamente. É pegar esse filme e distribuir ele pelo Brasil ou sei lá por onde, né?
para que chegue nas pessoas, é fazer chegar nas pessoas, né? Essa é a função. E como tudo nessa vida, isso exige, né, tem um recurso necessário, né, para conseguir que isso seja feito de uma maneira efetiva e cuidadosa, né? Então, estamos trabalhando e se organizando para tentar levantar um pouco mais desse recurso para a gente, no começo do ano que vem, conseguir chegar nas salas de cinema, né? E fazer uma boa campanha, né? A gente tem aí blockbusters, né? E muita informação hoje em dia, né? Então, como que a gente faz com que um filme, né, gere interesse nas pessoas de saírem de suas casas, irem até um cinema, né? Pagar um ingresso para ver aquela obra, né? Então, tem toda uma comunicação, uma boa comunicação a ser feita, assim. Então, a gente está nesse trabalho agora, assim, de desenvolver isso, tentar levantar um pouco mais de recurso para fazer de uma maneira digna para o filme, assim, né? Para que ele consiga chegar, inclusive pensar estratégias para que ele chegue no público, né? Que a gente deseja também, que é todo mundo, né? Assim, no fundo do coração, todo mundo. Quem quiser ver esse filme, por favor, vai ver, né? Mas, né? Pensando como a gente conta a história de pessoas da classe trabalhadora, como a gente conta a história de uma mãe solo, né? Como que a gente faz com que pessoas que estejam, né, em circunstâncias parecidas, né, possam ir ver essa obra e que a gente possa elaborar sobre isso junto, assim. Acho que esse é um dos nossos interesses também. Então, estamos nesse estudo e nesse trabalho dessas estratégias, assim. E a gente está torcendo. Antes da gente terminar, queria falar um pouquinho sobre como você vê o papel da mulher no cinema brasileiro. Como é que você vê essa trajetória? Sei que tem um tempo aí trabalhando na área, né? Uma diretora recém-premiada, jovem. Como está isso? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que a gente tem excelentíssimos nomes, assim, né? Eu vejo a mulherada, e não só a mulherada, eu vejo, né, pessoas pretas, periféricas, mulheres, cis, trans, né? Tantos outros corpos que estão, a partir de políticas públicas, né, conseguindo acessar essa possibilidade de fazer cinema, né, de contar as suas histórias. E isso é tanto importante para o mercado, mas para mim é uma questão, não só para mim, né, mas filosófica e social mesmo, né? O cinema é uma grande potência, uma grande responsabilidade, né? Pensar o que se conta e como se conta, porque ele é resgate de memória, né? Ele é fabulação sobre novas perspectivas de mundo, né? De caminho. Ele constrói imaginários, né? A gente tem essa responsabilidade quanto contadores de história, assim. Então, eu vejo muita coisa sendo feita da mesma maneira que eu considero descuidadosa ainda, né? Mas eu vejo também uma força muito, muito, muito potente, assim, de essas novas corporalidades conseguindo ocupar esses espaços, né, e contar as suas histórias, as suas maneiras, assim. Agora no Festival de Gramado, junto com a mostra de longas, a gente teve a mostra de curtas-metragens, né, que geralmente tem gente ali que já está há muito tempo, mas também tem muitos novos realizadores, né? Porque o curta é dentro das escadinhas, né? Para a gente conseguindo galgar os nossos espaços dentro do cinema, é uma porta de entrada. E eu fiquei emocionadíssima, assim, como os 12 filmes que estavam na mostra, por mais que uns eu me conectasse mais, outros me conectasse menos, mas todos extremamente respeitosos com o que estavam contando e como filmavam o que estavam contando, assim, com respeito aos corpos que estavam em cena, né, com um olhar cuidadoso, com responsabilidade no que estavam contando, além de uma linguagem totalmente inventiva, né, autoral, né, assim, disruptiva, assim, é um negócio de encher o coração da gente de esperança mesmo e bem viver, né, dessa quebra mesmo da monocultura, né, das possibilidades tantas assim, né, de olhar para o mundo, né. Legal. Que legal que a gente vai pluralizando as narrativas e dando espaço para o maior número possível de representatividade, assim, né, que todo mundo se sinta à parte e enfim, isso realmente só a gente ganha como um todo, né.
Laís, obrigada pela tua participação. Que bom que você aceitou vir conversar com a gente aqui no Arte e Cultura. A gente deseja realmente que toda essa parte agora, na sequência do filme, seja um sucesso e que ele alcance o maior número possível de pessoas e leve aí essa história de identificação mesmo, né? Porque eu acho que esse é um trabalho bem importante do cinema, dessa representatividade de se ver e saber que você não está sozinho, que a sua história é vivida por muitas outras pessoas. Enfim, desse sopro aí de possibilidades. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço, né, pelo interesse pelo filme. Legal, obrigada. Vamos conversando mais. É isso, gente. Arte e Cultura fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e continue ligado aqui na programação da TV Assembleia, porque tem sempre novidade para você.